de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora. Ai... Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Graças a Deus, né? Com muita alegria, revendo amigos antigos de outras eras. Tudo bom, Jailton? Tudo na paz? Bom, né? Bom te ver, né? Assim como tantos outros que nós tivemos o prazer de estarmos aqui de manhã no seminário e agora retornando com esse tema evangélico tão importante para as nossas vidas, que é a questão do perdão. Tanto falado, tão pouco praticado. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos inspire na noite de hoje e que tudo que nós comentarmos aqui possa tocar os nossos corações e que saiamos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Disse Jesus lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7, no capítulo 6, versículos 14 e 15, e no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Podem pegar a Bíblia Sagrada, porque tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral foi extraída no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. De modo que nós vamos encontrar essa passagem também no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz-nos então o evangelista Mateus, se referindo ao Cristo: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus, olhando para Pedro, lhe diz: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Bem, meus irmãos, essa passagem bíblica, né? Ela toca fundo os nossos corações, porque Jesus, ele estabelece na passagem bíblica, ora citada, a responsabilidade que todos nós temos que ter em relação aos nossos irmãos que nos ofendem por ignorância, que nos ofendem porque tem problemas, né? Então ele tem um problema e ele quer descontar em mim, então ele me ofende para me atacar. É um doente tanto quanto eu. E nós muitas vezes, mesmo frequentando a casa espírita, mesmo sendo conhecedores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos a parte do perdão embaixo do tapete. Eu não perdoo, ele pisou no meu calo, eu não aceito. E nós falamos muito, né? Quem estava aqui de manhã viu essa questão do melindre, das suscetibilidades. Isso porque o perdão não é trabalhado dentro de nós, ou pouco trabalhado, damos pouca importância. Ele fica sendo como uma utopia. A gente fala em perdão, mas na prática nós não o seguimos. E Jesus, ele coloca bem claro para Pedro: Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Bem, se eu não me enganei, se eu não fugir das aulas de matemática, são 490 vezes, não é isso? Aí a pessoa vai contando: perdoou uma vez, perdoou 2, perdoou 3. Aí quando está chegando o próximo, ela já estou em 487. Mais 3 eu não te perdoo mais. Mas aí Jesus quer dizer o que com isso? Ele quer dizer 490 vezes para cada falta cometida, independente de que pessoa seja, não é a quantidade no total.
é somente a falta cometida as várias vezes, isto é, o perdão incondicional. Então, para aqueles que se dizem cristãos, e tem muito cristão sem Cristo, não é isso? A boca fala, mas o coração não sente, né? A gente tem que refletir sobre essa passagem, porque cada um de nós aqui tem uma lágrima secreta, tem um calcanhar de Aquiles, que quando alguém pisa nele, a gente se injuria, fica revoltado, ou então a pessoa vai no nosso calo psicológico, ela toca naquela feridinha que tem lá, que está só com a casquinha, né? Não cicatrizou, e ela vai lá e arranca a casquinha. E aí, se o conhecimento evangélico não estiver sedimentado dentro de mim, o que acontece? Eu vou descontar nela da mesma forma, na mesma moeda, usando a lei de talião. Você pisou em mim, eu piso em você. Você bateu em mim, eu bato em você. E aí a gente pega todo o evangelho que a gente estuda e coloca na lata do lixo. Porque na hora da exemplificação, nós não sabemos perdoar. E para chegar ao perdão, nós temos que trabalhar dentro de nós a questão do amor. Kardec já falava sobre isso na questão da tolerância em relação àqueles que convivem conosco na casa espírita, em nosso lar, no ambiente de trabalho. Então, para chegarmos ao amor, temos que aprender a tolerar primeiro. Vamos tolerar as faltas dos nossos irmãos, trabalhar essas faltas contra nós de uma outra forma, enxergar naquela pessoa um doente tão grave quanto nós e relevar as faltas que esses irmãos cometem contra nós. Vamos refletir sobre isso para alcançarmos o quê? O estágio maior, que é o da paciência. Então, primeiro a gente tolera. A tolerância leva à paciência. Com paciência, e aí as pessoas dizem assim, eu tenho paciência. E de repente ela explode. E aí diz assim, eu perdi a paciência. Ué, você não tinha? Quem tem não perde. Não é isso? Então a gente precisa trabalhar a paciência também. Às vezes a gente leva uma encarnação inteira trabalhando, mas temos que ter. Principalmente no lar, né? Com os casais, o marido, a esposa, a paciência que se acaba, né? No início, para conquistar, a esposa faz de tudo. Come doce de abóbora, né? Bebe água que não gosta, faz poemas. Depois que casa e descobre que não é mais alma gêmea, é alma algemada, aí a situação se inverte. E aonde está a paciência? O lidar com o outro. Então a gente tem que trabalhar isso dentro de nós, para alcançarmos uma coisa muito importante, o amor. O que é o amor? É solidariedade, fraternidade, a verdadeira caridade. Então não é o amor da questão sexual, né? Aquele sentimento de atração para a reprodução. Não, esse amor que Jesus pregava, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esse amor aí, é o de solidariedade, é o amor da verdadeira caridade. E para a gente alcançar esse amor, nós precisamos utilizar um equipamento, que era da minha época, eu não sei se era da época de vocês. Olha, é alta tecnologia, hein, gente, tá? Não se emocionem, é muita tecnologia, que é o bip. Quem lembra do bip, né? O famoso bip. Você lembra do bip, né, Paulo? Então é um aparelhinho sensacional, ainda mais quando você estava namorando alguém, que você pegava o telefone, ligava para a central, falava o recado para sua namorada, para o seu namorado, para uma pessoa que você nunca viu, estranha, e ela digitava. Olá, senhor, boa noite, qual o recado? Aí você falava, ela digitava e passava e tocava, né? Aquela musiquinha lá no lado, né, da pessoa ali, na pochete, aonde ela colocasse no bolso, a pessoa olhava, vinha aquela mensagenzinha. O precursor do SMS, que também já está ultrapassado, né? Hoje é o Zap Zap, né? Então, meus irmãos, vocês notem que é o bip que a gente tem que ter na casa espírita. Podem providenciar para comprar, tá? Nós temos que ter o bip. E o que seria o bip, né?
essas três palavras tão importantes que nós vamos encontrar no livro dos Espíritos. Lá no livro dos Espíritos, tá? Nós vamos encontrar na lei de justiça, amor e caridade, na questão 886, como Jesus entendia a caridade, benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então a caridade para Jesus é isso. E nós confundimos caridade com alimentação, né? Poxa, olha, eu não tenho recursos para fazer a caridade lá no meu centro, na instituição que eu frequento, então eu não posso fazer caridade, eu não tenho dinheiro para fazer caridade. Ué, como é que Jesus entendia a caridade? Ser bom com todo mundo. Por mais que sejamos taxados de bobos até, está vendo que a pessoa está te enganando? Sejamos bons, a responsabilidade é do outro. Indulgência, sejamos indulgentes. Olha o que Jesus fala lá no seu evangelho. Olha que coisa interessante. Se o vosso irmão pecou contra vós, ide falar-lhe sobre a falta, em público ou em particular? Particular. O que a gente faz? Bota no alto-falante, transmite, liga o telefone, não é isso? Cadê a indulgência nessa hora? A gente falou um pouquinho disso de manhã, né? Chama em particular, cometeu uma falta, chama em particular, conversa. Não adianta reclamar com o seu melhor amigo. Olha, o Paulo Jorge furou comigo, eu vou lá e converso com o Jailton. Ó, Jailton, o Paulo Jorge furou comigo, ele pisou na bola, né? Ele vacilou, ele não podia ter falado dessa forma comigo. E aí eu passo para o Jailton, que é muito caridoso também. Ele vai para o melhor amigo dele e também vai falar: poxa vida, o Paulo Jorge pisou na bola com Éder. Ele não precisava ter feito isso. Quando vê, o centro inteiro está sabendo. A torcida do Flamengo toda está sabendo. Cadê a indulgência? E o Paulo Jorge não está sabendo de nada. É o último a saber, coitado. Ele vai ser o último a saber. Porque todo mundo vai mudar com ele, ele vai ficar perdidinho. Ué, o que aconteceu? O que eu fiz? Né? Eu botei o perfume errado hoje? Está todo mundo se afastando de mim? Cadê a indulgência? Cadê a benevolência? Perdão das ofensas. Vamos perdoar. O que é perdoar? É esquecer. Mas como é difícil esquecer, Éder? Porque o nosso cérebro, ele é treinado para gravar todas as situações. E ele arquiva, e através de uma criptografia de 256 bits, ele grava as coisas negativas que o próximo comete contra nós. De modo que eu posso fazer o bem, ser amigo, ser irmão, fazer tudo pelo outro. Se eu escorregar uma única vez, todo o bem que eu fiz para aquela pessoa é esquecido. E ela só vai lembrar daquele escorregão que eu dei. Isso é duro de ouvir. A gente se revolta, porque nós estamos encarnados. Chico Xavier dizia: nós temos que ter o direito de errar também, de ficarmos chateados, de nos magoarmos, com certeza, porque vai fazendo mal para a gente. Mas por que isso? Porque o cérebro, ele registra. Então, se eu chegar aqui, fosse uma parede branca, e eu colocasse um ponto, né, preto nessa parede branca, todos vocês iriam se fixar no ponto preto. Eu ia perguntar: qual é a cor da parede? É uma parede branca com ponto preto. Ninguém ia dizer que é uma parede branca, só aqueles que tivessem catarata, ou miopia, qualquer problema de vista, não iam ver o pontinho preto. Então notem, meus irmãos, a dificuldade que nós temos. Agora vamos treinar o nosso cérebro ao contrário. Vamos falar para ele que por mais que aquela pessoa tenha pisado no nosso calo, tenha nos magoado, tenha feito mal para nós, vamos entender ela como um irmão de humanidade, um doente do corpo, um doente principalmente da alma. E que a casa espírita é um hospital, e que no meu lar estão as maiores dádivas que Deus coloca na minha vida. Irmãos que
eu trago de vidas pregressas que conviveram comigo. Então é aquele filho que dá trabalho, é a mulher que não compreende, são os irmãos que se odeiam, mas estão todos ali, ligados pelo laço da lei da reencarnação, da divina providência, para se perdoarem, para se amarem, para transformar o ódio em amor, para transformar a raiva em calma, em afeto. Estão lá conosco. Então, a lição tem que ser feita dentro de casa em primeiro lugar. Porque na casa espírita é muito fácil. A gente convive o quê? 1 horinha, 2 horinhas, digamos, umas 4 horas semanais. E quem acorda conosco todos os dias, quem enfrenta os problemas diários com os filhos, com a família. Aí às vezes a mãe chega e fala assim: ah, aquele ali era uma ovelha negra da família. Aquele ali não adianta, não quer saber de nada, é a ovelha negra da família. E Jesus fala o quê, meus irmãos? Quem precisa de médicos são os doentes. Aquele que nós colocamos no cantinho, classificando como ovelha negra, é o que precisa da nossa atenção maior, do nosso cuidado, olha o título da página, do nosso afeto, da nossa paciência, da nossa compreensão, do nosso amor, porque muitas vezes foi alguém que nós deixamos lá atrás e volta como filho que cobra, como aquela criança rebelde, como aquele filho ingrato, aquela filha revoltada que está dentro do nosso lar, o marido incompreensível, a esposa que não suporta nem mais conversar dentro do lar. E aonde fica, meus irmãos, o ensinamento do Cristo? Vamos enterrá-lo, vemos a casa espírita, nos encaminhamos à casa espírita, escutamos a palestra, saímos daqui sensibilizados, mas quando atravessamos aquele portão, isso tudo se apaga, fechamos o nosso coração, temos as mesmas atitudes daqueles que não têm esse conhecimento? Não. Vamos então treinar o nosso cérebro de uma forma diferente. Olhar, não, ele está pisando na bola comigo, mas eu tenho paciência. Eu vou ficar com ele, eu vou investir na busca da recuperação dessa pessoa. Eu vou superar a minha problemática com essa pessoa, mas o outro não quer. Problema do outro. A responsabilidade é minha. A responsabilidade dele é dele. A minha, por eu ter conhecimento, é alcançar o perdão. É chegar e dizer: eu te amo, por mais que você ainda não esteja sentindo isso. Eu tinha um colega, não vejo mais há muitos anos, e ele teve uma filha. A primeira filha dele, ela ia no colo de todo mundo. Quando chegava no colo dele, ela chorava. Era como se ele estivesse espetando grilhões embaixo dela. Ela ficava revoltada, ela chorava, era um desespero tremendo. Desespero tremendo. O que o nosso irmão fez? Ele veio me procurar. Éder, olha só, eu não sigo religião nenhuma, mas eu já ouvi dizer dessa tal reencarnação. A minha filha não gosta de mim. Pode um negócio desse, Éder? A minha filha é recém-nascida. Ela não gosta de mim. Aí eu falei: ah, não, é impressão sua. Deixa eu ir lá visitar a sua filha. Aí fui lá. Aí ele foi, quer ver? Foi segurar ela no colo, ela gritava, ela berrava. Aí eu falei: ah, vai gritar comigo também? Que história é essa? Você é o pai. Segurei a garota, ficou rindo, brincando, não sei o quê. Eu fiquei sem graça, né? Falei assim: você está escovando o dente de manhã quando você acorda? Você está cortando o cabelo, né? Eu tinha cabelo ainda na época, né? Você está cortando o cabelo e tal? Não, né? Mas ela não gosta de mim. O que a gente faz numa situação dessa? Eu falei: meu filho, está um presente de Deus na tua vida. Você vai ter que estreitar essa relação. Então o que ele fazia? Quando ela ia dormir, ele sentava ao lado do berço e rezava por ela e pedia perdão.
Porque o espírito da criança estava ali ouvindo, estava acordado. O corpo em repouso, o espírito em alerta. E pedia perdão. E conversava com ela dormindo. E os anos foram passando. A última vez que eu vi, eles eram grandes amigos. Então notem, não existe caso perdido para Deus, para a espiritualidade. Mas depende de nós dar o primeiro passo. Mas o nosso orgulho deixa? Muitas vezes não. Não deixa. Então, por mais às vezes que o outro esteja equivocado, mas que se é para trazer a paz à família, peça perdão, peça desculpas. E a paz vai se inserir dentro desse lar. Se a gente não faz isso, não resolve. Porque quando um não quer, dois não brigam. E a gente está sempre reagindo. Ação e reação, ação e reação, ação e reação, ação e reação. Cadê a ação e ação? Não tem. Eu vou agir ou vou reagir? Eu fico só reagindo. Então vamos agir. Se ele espera de mim uma postura negativa, eu chego com uma postura positiva. Se ele pisa no meu calo, eu respiro fundo e aguento a dor. Porque eu sei que o conhecimento me libertou. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele não tem essa dádiva que eu tenho, que é a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus. Então eu tenho a responsabilidade de agir de forma diferente. Eu tenho a obrigação moral de amá-lo mais, porque ele não gosta de mim, eu vou amá-lo muito mais. Jesus foi traído, Jesus sofreu covardia e medo dos seus apóstolos, que todos correram, só ficou João Evangelista na crucificação, com a sua mãe e Maria de Magdala, vendo a crucificação. Todos os outros se afastaram com medo de serem mortos. E nos últimos instantes do Cristo, que foi traído pelo seu próprio povo, ele ainda teve a capacidade de, elevando seus pensamentos, com a ligação direta com Deus, que ele tinha essa capacidade, e nos ensinou também como fazer essa ligação. Não precisamos de templos de pedra, somente do templo do coração. Jesus ainda teve a coragem, a capacidade e o amor infinito de dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aí, meus irmãos, nós fazemos o Pai Nosso. Quem aqui sabe fazer o Pai Nosso, levanta a mão. A maioria, né? A gente aprende desde criança, na Igreja Católica, o Espiritismo também. Kardec tem um capítulo especial, o capítulo 28 das preces espíritas. Ele vem falando de cada frase do Pai Nosso. E lá no Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a falar com Deus sem intermediário, ele diz assim: perdoai as nossas ofensas, ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou os nossos devedores. Notem, existe uma condicional aí. Pai, me perdoa, assim como eu perdoo. Mas o que a gente faz? A gente pede perdão e não perdoa. Não é isso que a gente faz? Olha, eu já perdoei você, meu irmão. Perdoei. Você lá e eu aqui, longe. Não quero te ver mais. Isso é perdão? Não. Isso não é perdão. A gente está tendo a mesma atitude daqueles que não têm o conhecimento que nós temos. E como é que a gente muda isso? Existem bons mecanismos no próprio Evangelho de Jesus. Na sua origem, o homem possui instintos. Instinto de sobrevivência, de proteção, de reprodução, instinto de alimentação. Mais avançado e corrompido, possui sensações. O homem nasce, segundo os teólogos franceses, os filósofos franceses do iluminismo, o homem nasce puro, a sociedade que o corrompe. E aí a gente transforma isso em sensações. Mais instruído e purificado, ele possui sentimentos. Que estágio nós estamos? Das sensações ainda.
A gente vê uma matéria lá de uma determinada operação e a gente se revolta. E a gente começa a jogar dardos mentais contra aqueles que estão envolvidos. A gente começa a querer que aconteça tudo. Tem que tirar, tem que fazer, tem que acontecer. E a nossa postura de cristão nessa hora, de oração. Ah, Éder, mas eu fico muito revoltado, não tem problema não. Escreve o nome da pessoa revoltada e bota na caixinha do trabalhador de Jesus. Pega aquele jornal que você espreme e sai sangue, tem gente que gosta de ler, ou gosta de almoçar, vendo aqueles programas, né, de tiro, de morte, isso, aquilo. Pega um papelzinho, já que ainda está lutando contra esse prazer, essa viciação, e já começa a mudar. Anota o nome dos envolvidos. Olha, fulano estrupou Beltrano, anota o nome do estrupador e da pessoa que foi estrupada. Olha, fulano matou, dos assassinos e da vítima. E traz para a caixinha. Mas eu estou com tanta raiva, anota com raiva, não tem problema não, já é um passo. Antes você não anotava e pensava besteira. Olha o passo que a gente está dando, é devagar. Nós temos que ter o direito de errar também, nós somos seres humanos. Então, eu vou dar o passo, estou com raiva e tal, mas vou anotar o nome dessa figura aqui. Aí vai lá, anota atrás, bota aqui na caixinha. Depois você já vai estar fazendo isso com um mecanismo natural. E já vendo aquela matéria, sem ter aquela sensação ruim. Já dizendo assim, coitado dos dois, da vítima e do verdugo, coitado. Qual é o mistério ali? Olha, o mistério reencarnatório ali entre os dois. O que um fez com o outro? Outro dia nós ficamos chocados com casos de agressão a uma criança deficiente. Mas e essa ligação? E se aquele irmão, naquele momento, estava sofrendo um processo de obsessão, de subjugação, e uma entidade influenciou para que ele tomasse aquelas atitudes, e agora está rindo, morrendo de rir, e o irmão está preso, sofrendo horrores no sistema prisional. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. É só nós darmos brecha. Então, meus irmãos, é uma mudança de postura. Trabalhar as sensações para que elas se transformem em sentimentos de piedade, de misericórdia com esses irmãos que causam tanta dor a esse mundo de provas e de expiações em transição planetária para a regeneração. Então vamos mudar os nossos hábitos. Primeiro, forçando o nosso cérebro a arquivar as faltas que os outros cometem contra nós. Ele vai alertar, olha, aquela pessoa ali pisou na tua bola, não tem problema não, mas começa a pensar no bem que aquela pessoa fez para mim. Que a mágoa, o ressentimento, ele vai se apagando aos poucos do meu ser. Eu vou começar a ver as matérias na televisão, ou vou utilizar aquele tempo para estudar uma obra boa, espírita, vou ler o Evangelho, vou ler as instruções de espíritos benfeitores, e se eu não puder, se eu tiver que assistir, eu vou começar a anotar o nome desses irmãos e orar por eles. Nós estamos fazendo isso atualmente? A sociedade está passando por um momento muito difícil. O processo democrático no Brasil está passando um momento muito difícil. E o que nós estamos fazendo? Estamos indo para as redes sociais colocar fogo na lenha na fogueira? Estamos usando o Zap Zap, mandando mensagem de sarcasmos? Ou estamos em casa em oração pelos responsáveis, pelos governantes do nosso Brasil, para que essa fase ruim se acalme, para que o Brasil cresça e continue se desenvolvendo? Processo democrático, não houve golpe. Então vamos pensar, qual deve ser a minha postura de espírita diante dessas situações que estão acontecendo hoje na sociedade? Porque eu vou ser inquirido pelos jovens da mocidade sobre esse fato. Um parente meu vai me questionar sobre isso. Olha, eu vi no Fantástico, falando sobre o Divaldo Pereira Franco. Muito legal, muito legal. Mas como é que a encarnação vê a questão da corrupção? E aí eu vou fazer o que? A cara de paisagem, porque eu não vou ter argumentação? Ou vou dizer para ele, a nossa postura é
de esclarecimento. Nós temos pena desses irmãos porque eles estão angariando débitos que vão custar muito para eles em diversas encarnações. E qual deve ser a nossa postura de oração? Para que eles se arrependam, para que eles mudem de postura. Se não nessa encarnação, nas próximas encarnações. Será que se nós estivéssemos na mesma situação, sofrendo aquelas tentações do dinheiro fácil, não cairíamos também? André Luiz nos alerta: não julgueis, porque vós não sabeis aonde os vossos pés tropeçarão. Então é fácil julgar. Jesus dizia o quê? Não julgueis para que não sejais julgados. Eu posso falar mal deles? Olha, os políticos não prestam, Você sabe se você já foi político numa outra encarnação? Não, porque ele é um marginal. Você sabe o que você foi numa outra encarnação para falar dele? Então, o silêncio, olha o que a página fala, nessa hora, é o melhor remédio. Vamos colocar a nossa viola no saco, porque eu não tenho condições de julgar o outro, porque eu poderia fazer pior do que ele. Então temos que ter cuidado, sabe, com as nossas palavras, com as nossas ações. E como é que a gente resolve essa questão das ofensas no nosso dia a dia? Quais são os mecanismos que nós podemos usar na questão das ofensas? Vamos lá. Aquele que está sempre nos recriminando, que é a pedra do nosso sapato. O que Jesus pede para a gente fazer com esse irmão? Compreender. Compreenda. É difícil, minha irmã. É difícil. Muitos podem estar pensando assim, é fácil, está lá em cima falando, mas ele não sabe, eu estou vivenciando essa e essa problemática. Eu sei porque eu já passei por isso, meus irmãos. E como nós estamos numa posição de igualdade moral, cada um aqui tem as mesmas condições, o que nos diferencia, um tem mais conhecimento, outro tem menos conhecimento, mas somos farinha do mesmo saco, no sentido reencarnatório. Senão não estaríamos aqui reencarnados, nesse mundo de provas e expiações. Então temos que compreender que aquele irmão, ele é doente, assim como nós, mas ele às vezes é mais doente do que nós. E a casa espírita é o quê? Um hospital. O lar é o quê? Uma escola. Então vamos compreender. Eu estou aprendendo mais rápido do que ele, tudo bem. Mas se eu estou lá na frente, ele está lá atrás, eu olho um pouquinho para trás e dou a mão para puxar ele também. Mas se ele não quer, a responsabilidade é dele. A minha parte eu vou fazer. Eu não vou me igualar a essa pessoa que está me recriminando. Eu vou entender aquilo. Dizem que os nossos maiores amigos são os nossos inimigos, porque eles vão na nossa ferida. E muitas vezes os amigos não têm essa coragem. E eles nos alertam. Então, vamos começar a ver a crítica, a recriminação, como algo positivo em nossas vidas. Refletir realmente. Ele, como não gosta da gente, ele fica mirando, né, o nosso calcanhar de Aquiles. Raciocinar em relação a essas críticas. Aquele que te humilha, e tem gente que é humilhado diariamente, no lar, no trabalho. Há profissionais invisíveis, pessoas que a gente passa e não enxerga, pessoas que têm funções que a gente não vê, a gente só enxerga eles em greve, que o lixo se acumula. Não tem a pessoa que vai abrir o portão do meu prédio, aí a gente enxerga esses irmãos. Não tem quem me atenda no balcão, aí a gente enxerga esses irmãos. Eles são mais humilhados do que nós, muitas vezes. Então, aquele que humilha a gente, o que a gente tem que ter a postura? De reflexão. Por que que eu estou passando por isso? Para combater o meu orgulho. Eu sou humilhado para combater o meu orgulho. Está vendo a mudança de postura? De ação e não de reação? Notem, pegue os sentimentos contrários e inverta a lógica. Vamos inverter essa lógica. Aquele que te despreza, e tem gente que despreza. Há pessoas que te ignoram. Você está no ambiente de trabalho, a pessoa não te enxerga, porque ela não gosta de você.
Porque você foi colocado ali, está ameaçando aquela estrutura gerencial. Então, a equipe toda te ignora. Você fica sozinho. O que a gente tem que fazer? O que o Evangelho nos pede? Respeito. É o momento deles. Eles só vão até esse ponto. Eles estão se sentindo ameaçados. Então, eu tenho que respeitar isso deles. E não me doer com essa situação. Aquele que não te dá valor, e aí a gente muitas vezes não valoriza, né? As esposas, as mães, diz assim: qual é a sua profissão? Dona de casa, parabéns, trabalha muito. Tem tripla jornada, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, da alimentação, e muitas vezes são totalmente desvalorizadas no próprio lar. E a mulher que trabalha fora, e tem dupla jornada, chega e ainda tem que cuidar de toda a casa. E o marido chega, tira o sapato, é claro que ninguém faz isso, né, aqui, estica os pés, liga a televisão, a janta já está pronta. A mulher acabou de chegar do serviço também, não tem o mesmo direito, né? O que a gente faz? Não dá valor. Ou os homens, que hoje também se inverteu esse papel. A sociedade está modificando, as mulheres saibam trabalhar, tem homens que ficam em casa cuidando dos filhos. Compreender isso, valorizar as pequenas tarefas no lar, valorizar as pequenas tarefas dentro da casa espírita, é o máximo que aquele irmão pode dar. Ele vai varrer o pátio, ele vai cuidar daquela planta, é o máximo que ele pode dar, ele está dando o melhor dele. Vamos valorizar isso. Não jogar copinho plástico no jardim, porque tem alguém com muito amor, com muito carinho, que vai lá e cuida daquelas plantinhas. E aí eu, porque a lixeira está longe de mim, eu jogo o copinho plástico no jardim. Já repararam que o jardim está sempre com copo plástico, saquinho, né? Então vamos valorizar esses exemplos bobos que a gente está falando aqui, dentro do lar em especial, no trabalho, na escola, aqueles que limpam os setores onde nós trabalhamos também. Um bom dia com um sorriso. Às vezes aquelas pessoas estão com dores horríveis na coluna, de tantos anos trabalhando nessa lida, e a gente não valoriza isso. Para que essa luz chegue aqui, tem pessoas trabalhando 24 horas dentro das usinas. Para que a rua esteja limpa, tem pessoas que catam esse lixo, que eu tenho nojo, mas tem alguém que bota a mão lá e tira esse lixo que eu criei, que eu fiz, e leva para outro lugar. Valorizar isso também. Aquele que não nos dá valor, ame mais. Se nós conseguirmos seguir essa postura, vamos estar no caminho certo. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E como é que a gente atinge, né, essa postura? Compreendendo, estudando e vivenciando. Isso tudo a Casa Espírita proporciona para a gente. Participar dos estudos na Casa Espírita. Com o estudo, que é a verdade que nos liberta, eu vou passar a compreender. Participar das atividades sociais da Casa Espírita, assistenciais, que aí eu vou vivenciar na prática aquilo que eu estudei nas turmas de EJE da casa. Então, parte daí, ó, o agir versus o reagir. Só quem estraga o nosso dia somos nós. Não é isso? Você acorda atrasado de manhã, pega a condução atrasado, correndo, no desespero. E aí o motorista não para você, porque você deu sinal, ponto, é 50 metros depois. Ele passou e não te viu. Aí o que você faz? Elogia a mãe dele. Aí joga aqueles dardos mentais em direção a ele. Não é isso? Aí você pega o ônibus. Você trabalha no Rio de Janeiro e a Contorno está em obra. Você tinha que sair 1 hora antes de casa, você saiu apenas 10 minutos do seu horário. Você não saiu com uma margem de segurança muito boa. E aí você fica igual os Flintstones dentro do ônibus, batendo as pernas no banco, achando que se você bater as pernas no chão do ônibus, ele vai andar mais rápido. Uma vez tinha uma mulher próxima a mim, dentro do ônibus, na ponte Rio-Niterói, e ela tinha uma entrevista de emprego, ela se atrasou. Gente, vocês precisavam ver como a nossa irmã estava dentro do ônibus. Ela batia os pés, e eu olhei para baixo do ônibus,
ela estava ajudando o motorista a aumentar a velocidade do coletivo. Batendo, no desespero. Meu Deus, eu vou perder minha entrevista e não sei o quê. E ela perdeu a entrevista dela. Mas por que ela perdeu? A culpa foi do motorista? A culpa é do governador do Rio de Janeiro? É da nossa presidenta? A culpa é de quem? É da pessoa. Ela saiu atrasada. Ela saiu atrasada de casa. Mas a nossa bengala psicológica é culpar o outro. Eu não sou feliz por causa do outro. Eu não tenho paz por causa do outro. Eu não sou rico porque eu nasci no Brasil. Olha os absurdos que a gente faz, que a gente coloca nas costas do próximo. Tá certo isso? A gente só está reagindo. Olha a fuga. É fuga, meus irmãos. Coloca a culpa no outro. Eu não sei de nada, a culpa é dele. Eu sou um santo. Da carochinha. Eu sou maravilhoso dentro do meu lar. Aí a pessoa olha dentro do centro, quando vê, a mulher chega com um caminhão de mudança. O que houve? Não, vim morar aqui no Trabalhador de Jesus, porque aqui ele é santo, em casa ele é um monstro. Então, vamos pensar nisso. E para a gente fechar, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal, porque tem muita gente para nos jogar no buraco, encarnado e desencarnado, né? Conhece-te a ti mesmo. Um sábio já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E nós nos conhecemos. A gente chega, né? Daqui a pouco eu venho com a toalhinha, tá? É porque tá calor mesmo, né? A gente chega no espelho e conversa com a gente. Não, Éder, se eu fizer isso, vão me chamar de maluco. Não, mas fecha a porta do banheiro, né? Vai no quarto, abre, fica se olhando no espelho. Conversa. Mentalmente, Santo Agostinho nos traz isso no Evangelho. No momento que você for dormir, faça uma reflexão do seu dia. O que eu fiz de bom? Quais foram as minhas falhas nesse dia? E dorme, mas reflete sobre o dia todinho que você teve. Opa, eu pisei nessa bola aqui, eu disse que o arroz da minha esposa estava unidos venceremos, ela ficou chateada, e eu briguei, eu falei mal de um colega de trabalho, eu fiz uma fofoca de um vizinho meu, eu falei mal do meu governante. Aí você no outro dia anota e tenta mudar. Por mais que você fale novamente com outras situações, vai anotando e fazendo o quê? Um diagnóstico de você mesmo. Vai se diagnosticando. Quando você vê, a família vai começar a perceber isso. Ih, o Éder está diferente. O que houve? Ele não briga mais. Tinha uma irmã que frequentava a nossa casa, toda vez que ela brigava com o marido, ela pegava uma faca na cozinha e partia para cima dele. Ela era piauiense, mas brava, sabe? Baixinha, mulher baixinha é brava, gente. Mulher baixinha é brava. E ela brava, ela pegava a faca e corria atrás do marido. Aí ela começou a frequentar a casa, ela foi trabalhando, isso dentro dela. Aí um dia, o marido dela aprontou com ela. Aí ela olhou para ele, cabra, não vou correr atrás de você não. Deu as costas e voltou para a cozinha. Ele ficou chocado com aquilo, ele ficou, meu Deus, ela está doente. Ele já estava preparado para correr, tinha feito caminhadas, já estava com as pernas turbinadas para correr dela, ela não correu atrás dele com a faca. Falou, mulher, tudo bem? Tá. O que houve com você? Você não correu atrás de mim? Não vale mais a pena. É o Evangelho, meus irmãos. Ela percebeu, dentro do seu mecanismo psicológico, que não valia a pena ficar fazendo isso, porque ele já esperava isso dela. Então, quando os nossos familiares começarem a estranhar a nossa postura, é sinal de progresso, tá? É sinal de progresso moral. Positivamente, estranhar a nossa postura positivamente. Opa! Ou então, nos confundirem no trabalho ou em qualquer outro lugar com os nossos irmãos protestantes. Aí diz assim,
Meu irmão, você de que igreja? Não sou de igreja nenhuma, não. Você é cristão? Sou cristão. Ué, mas de que igreja você é? Eu sou espírita. Aí a pessoa bota a mão para trás. Meu Deus, você vai para o inferno. Eu vou orar pela sua alma. Você é tão bom, mas como é que pode isso? E aí, como eu falei na parte da manhã, vamos usar a máxima de Jesus nesse caso. Vamos usar a máxima dele. Irmã, por que você não usa, né, a recomendação de Jesus lá na Bíblia Sagrada? Aí a pessoa vai te olhar com cara de paisagem, vai perguntar, mas que recomendação é essa? Conhecereis a árvore pelo seu fruto. Uma árvore boa só pode dar bons frutos. Uma árvore má só pode dar maus frutos. O Espiritismo, o que ele nos dá? Consolação, acolhimento, caridade, benevolência. Você não vê escândalo nenhum com casa espírita. Vocês veem isso? Casos de abuso sexual na casa espírita, manchete da primeira página, desvio de dinheiro na casa espírita. Primeiro que nem tem, né? Nem tem, a gente tira do bolso. É uma empresa que só dá prejuízo do ponto de vista material, porque ela não foi feita para ter lucro. Você tem um capital de giro para manter as atividades. Então as pessoas ficam sem entender isso. Como é que pode? A pessoa atende 6.000 pessoas por dia, não cobra nada. Está maluco? Meu Deus do céu. E aí a pessoa começa a pensar, ué, ele é do demônio, o demônio faz o bem e eu não entendi nada, hein? Ok, meus irmãos? Então, conhece-te a ti mesmo. E nós vamos mudando as nossas posturas, tá? Agradecer a paciência de vocês, o carinho, o acolhimento. A nossa casa, né, em abril, estamos 82 anos mais novos que o Trabalhadores de Jesus, pouca coisa, né? E também estamos comemorando o nosso aniversário em abril, tá? No mês de aniversário, nosso querido Paulo Jorge vai estar lá na nossa instituição, no dia 8 de abril, prestigiando, como ele sempre faz, com muito carinho, lá na nossa casa, os 10 anos de fundação da SEAC. No dia 26 de abril, Yasmin Madeira estará também prestigiando o aniversário da nossa casa, a comemoração. Tem uns folhetos ali no livro, né, de presença, na recepção, mais informações no nosso site, no Facebook, tá? E vamos sempre mudar as nossas atitudes, mudar a percepção que nós vemos o mundo, não termos aquele senso comum que todo mundo tem. Vamos nadar contra a maré mesmo, meus irmãos. E nós vamos perceber quanto bem faz para as nossas vidas. Amar mais o nosso próximo, vivenciando no dia a dia os postulados de Jesus nessa doutrina maravilhosa e consoladora. Por que você não precisa beber para ser feliz, ser alegre? Porque eu sou espírita. Por que você tem sempre paciência nas piores provações na sua vida, em casos de doença? Porque eu sou espírita. Por que você encara a vida de uma forma tão diferente da gente? Porque eu sou espírita. Não tenhamos vergonha, meus irmãos, de dizermos que nós somos espíritas. Porque aquele que me renegar perante os homens, eu também o renegarei perante Deus. Muito obrigado, graças a Deus.